Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos neste domingo, aqui no Brasil, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Solenidade esta que ocorre e é celebrada sempre dia 15 de agosto. No Brasil ela é transferida para o próximo domingo. Nós recordamos neste dia a proclamação do dogma de que a Virgem Mãe Santíssima, tendo terminado sua vida aqui nesta terra, tendo passado pela morte, não sofreu o salário da morte. A palavra de Deus nos ensina que o pagamento, o salário do pecado é a morte. E que a morte entrou no mundo com o pecado do primeiro homem, o pecado da desobediência. A Sagrada Escritura também nos ensina que era necessário que Deus enviasse seu Filho para nos resgatar da dívida deste tão grande pecado que todos nós herdamos. A Sagrada Escritura também vai aos poucos revelando que Deus Pai enviaria seu Filho por meio de uma mãe e virgem. Mãe, agora não mais uma mulher, um ser humano que recebeu a condenação dos filhos de Adão. Aquele projeto de Deus, no início, ao criar Adão e Eva, ao criar a humanidade, era que todos fôssemos perfeitos dentro da possibilidade humana. Adão e Eva espezinharam o grande dom de Deus e receberam como salário a morte. E todos nós herdamos então aquele chamado pecado original. Deus foi preparando aquela que deveria ser pura e imaculada mãe de seu filho, pura e imaculada para receber o Santo dos Santos. Em Maria, Deus encontrou esta mulher. Quando nós ouvimos a primeira leitura do livro do Apocalipse, nós sabemos, pelo que nos ensina a Igreja, que as visões de São João no Apocalipse falam de coisas passadas, presentes e futuras. Às vezes, tudo ao mesmo tempo, como nesta leitura que agora ouvimos. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que Deus mandou que Moisés construísse. Esta Arca da Aliança, de madeira incorruptível, forrada de ouro, deveria guardar dentro de si as tábuas dos 10 mandamentos, um pouco do maná, o pão do céu, que alimentava o povo na peregrinação em busca da terra prometida, a vara de Arão, o primeiro sacerdote. A arca deveria custodiar, portanto, o primeiro sacerdócio, o pão da vida e a lei de Deus. Por isso, é usado este símbolo por São João, em sua visão. A arca que estava perdida, aquela arca de madeira e ouro, ela aparece no céu, não mais como arca, mas como mulher, num resplendor tal que se diz vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e coroada com uma coroa de 12 estrelas. Lembrando aqui as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Senhor, as 12 partes do mundo. Esta mulher foi coroada rainha de todo o universo, de todos os seres e todas as coisas. Essa mulher resplandecente, vestida de sol, e o sol sempre é um símbolo do próprio Senhor Deus. Esta mulher é perseguida pelo dragão, pelo demônio. Esta mulher recebe abrigo
no deserto. Aqui nós vemos a visão do futuro, do dia do julgamento em que no céu se abrirá e mostrará para todos os povos aquela que a igreja desde o início proclama como imaculada, vestida de sol, coroada com a coroa de 12 estrelas. Mas também revela o Apocalipse uma coisa que já teria acontecido, ou melhor, que já aconteceu. Esta mulher, perseguida pelo demônio e por seus seguidores, ela foi dar à luz no deserto. Aqui está recordando o nascimento do Senhor Jesus e a perseguição que sua mãe e o filho sofreram. E este filho governará o mundo, governará todas as nações, com cetro de ferro, não um cetro de ouro, de prata ou de madeira, mas de ferro. Vai reger propriamente todos os povos. E esta mulher, que agora é a nova arca da nova aliança, quem seria, senão a Virgem Mãe Santíssima? O Salmo 44, que fala desta rainha, que se veste com o mais belo ouro, e que intercede diante do rei. Não se trata aqui de uma rainha esposa, se trata de uma figura que nos reis de Israel sempre havia, a rainha mãe. A rainha mãe, ela como que governava junto com o filho, rei. E a rainha mãe é quem tinha poder de interceder por seu povo. Não a esposa do rei, mas a mãe do rei como rainha. Esta rainha mãe, quem seria, senão a Virgem Mãe Santíssima, mãe de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo? E nos recorda São Paulo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, como o primeiro, a primícia dos que morreram, assim também aqueles que mais intimamente seguem perfeitamente o Senhor também ressuscitarão para a vida eterna. Nós celebramos a Assunção da Virgem Mãe Santíssima. Tendo completado o curso de sua vida terrestre, a Virgem foi levada em corpo e alma para o céu. O seu corpo não se decompôs na terra, como acontece com todos nós, mas foi levada em corpo e alma. No Oriente, há a tradição de chamar esta solenidade, esta festa, de a dormição da Virgem, para dizer como que a Virgem Maria dormiu e acordou em corpo e alma no céu. É um belo modo de dizer, não passou, tendo que passar pela morte como todo ser humano, não passou por todo aquele sofrimento da morte, por aquele momento derradeiro que todos nós vamos passar, quando na morte temos nossa alma e nosso corpo separados um do outro. Ela não passou pela agonia e o sofrimento da morte. Morreu placidamente e foi levada em corpo e alma, ressuscitada ao céu. Aqui está uma das primícias da humanidade depois de Cristo. E por que ocorreu isso tudo? A tradição, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja nos ensina claramente com a leitura do Evangelho do dia de hoje. Ao saber que fora escolhida para ser a Mãe de Deus, ao saber em seguida que Isabel, sua parenta, adiantada em idade, e Zacarias, também adiantado em idade, teria um filho, ela parte para a região montanhosa para servir Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez. Primeiro, a conformação da vontade da Virgem Mãe Santíssima, a conformação de sua vontade à vontade de Deus. Ao ouvir que seria a Mãe de Deus, diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao ouvir que em sua parenta se realizaria este grande milagre
de um filho em idade avançada. Esse filho que seria o preparador, o precursor de seu filho Jesus, ela põe-se a serviço. Duas virtudes que nós devemos pedir a Deus o cultivo: a prontidão para fazer a vontade de Deus, a prontidão para servir ao próximo. E aqui ouvimos, neste Evangelho, o mais belo cântico de uma alma que realmente reconhece o seu lugar e reconhece quem é Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para o meu nada, a humildade de sua serva. E aqui vem a grande profecia que a Mãe Santíssima faz: a partir de agora, todas as gerações me chamarão de bendita. Não é isso que nós fazemos? Bendita és tu entre as mulheres. Bem-aventurada, porque deste a luz ao Salvador. Não porque eu sou grande coisa, mas porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Senhor olhou com misericórdia e encontrou na Virgem Mãe Santíssima a perfeita habitação, a perfeita arca, não mais para colocar os 10 mandamentos, nem o maná do céu, nem muito menos a vara do sacerdócio. Na Virgem Mãe Santíssima, como nova arca da nova aliança, Deus colocou seu próprio Filho, autor dos mandamentos, seu próprio Filho, que é o pão do céu, seu próprio Filho, que é o único e eterno sacerdote. Na Assunção da Virgem Mãe Santíssima, nós recordamos que podemos alcançar também a morada eterna com Deus e contemplar um dia a maravilha que Deus fez na Virgem Mãe Santíssima. Esta mesma maravilha Deus faz em todos aqueles que se colocam disponíveis ao seu serviço, em todos aqueles que se colocam ao serviço de seus irmãos. Ainda ontem, na missa da vigília desta festa, o Evangelho nos narra que Jesus, pregando, curando e ensinando, ouviu uma mulher que levantou a voz no meio da multidão e gritou: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Esta simples mulher do povo quis louvar a beatitude e a felicidade da Virgem Mãe Santíssima. E Jesus responde: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui temos que recordar que feliz, bem-aventurado, são todos sinônimos de santo. Notem que Jesus diz que se nós ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, sermos muito mais felizes que a Virgem Mãe Santíssima, que recebeu toda a felicidade e o engrandecimento da parte de Deus. É o caso para pensarmos nossa vida, é o caso para recordarmos de nossa vida e pedirmos a intercessão da Virgem Mãe Santíssima, que como Rainha e Mãe intercede por nós. Eu tenho ouvido, lido, estudado, aprendido a palavra de Deus? Disto que ouvi, li e aprendi, tenho posto em prática? Olha, que seria uma grande perda se nós apenas ouvíssemos a palavra de Deus como quem ouve uma notícia de rádio ou de jornal. A palavra de Deus nos foi dada para nos transformar, para nos fazer viver a verdadeira vida. Recordemos que logo nos Atos dos Apóstolos, logo no início, quando São Lucas narra como viviam
os cristãos, como vivia a igreja, diz que os apóstolos se reuniam para rezar, ouvir a palavra de Deus, e junto deles sempre estava Maria, a mãe do Senhor. A Virgem Mãe Santíssima também se faz presente espiritualmente, cada vez que nós nos reunimos para adorar seu Filho Jesus. Ela está presente, rezando por nós, intercedendo por nós junto a seu Filho, como dizemos na oração, agora e na hora de nossa morte. Temos, portanto, esta grande advogada. E digo mais, ela não é só nossa advogada, ou rainha mãe, que intercede diante de seu Filho. É muito mais. Porque, como filha de Deus Pai, ela intercede diante de Deus Pai por nós. Como esposa do Espírito Santo, ela intercede junto ao Espírito Santo, seu esposo, por nós. Como rainha e mãe, ela intercede junto a seu Filho, nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, agora e na hora de nossa morte. Peçamos esta graça, pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, assunta ao céu, que nós também possamos um dia contemplar a vida eterna, contemplar a Deus e contemplar as maravilhas que Deus fez nesta sua criatura que melhor correspondeu aos seus propósitos. E peçamos esta graça da fidelidade, de nós também colaborarmos o máximo possível com os planos de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.